Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém, igreja? Amém. Estou vendo que tem gente nova aqui. Para quem não me conhece, sou a missionária Selma. Meu esposo, meu evangelista Raul, pode ter vindo louvando ao Senhor. Louvado seja Deus, meus filhos nem puderam vir hoje, né? Mas o importante é que está aqui conosco o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, que não pode faltar em nosso meio, né? Pode faltar tudo, menos a presença do Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, Ele se faz presente. Louvado seja Deus. Então comece a glorificar e exaltar o santo nome do Senhor. Aleluia. Se desligue aqui da terra e se ligue ao nome da glória. Abra o seu coração e os seus ouvidos espirituais, que Jesus tem uma palavra fresca no céu para a minha e a tua vida. Peço que a igreja se coloque de pé em reverência à palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 5. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos estar lendo o versículo 1 ao 3 e depois nós iremos, aleluia, para o versículo 14. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém, igreja? Amém. Segundas Reis, capítulo 5, versículo 1, que diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante dos seus senhores de muito respeito, porque por ele o Senhor dera o livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíra a tropa da Síria e da terra de Israel levar presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Aleluia, versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou, sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado, sempre glorificando e exaltando o santo nome do Senhor. Aleluia. Nós iremos estar lendo alguns versículos durante a mensagem. Louvado seja Deus. Aleluia. O tema para esta mensagem nesta noite é os 7 mergulhos de Naamã. Louvado seja Deus. Cada um dos mergulhos de Naamã teve um significado. A Bíblia nos diz, igreja, que, aleluia, Naamã era o chefe do exército do rei da Síria. Era um homem, aleluia, um grande homem diante do seu senhor, de muito respeito. Louvado seja Deus, era o braço direito do, aleluia, do rei da Síria. Um homem provavelmente conhecido com dinheiro. Louvado seja Deus, com classe. Quem sabe ele tinha tudo que o dinheiro poderia lhe oferecer, tudo que a fama poderia lhe oferecer, mas ele não tinha, aleluia, saúde.
Começa você boca de Deus em um lugar que os homens não pensavam. Aleluia, louvado seja Deus. Entenda uma coisa, para Deus te exaltar, primeiro nós precisamos ser humilhados, precisamos nos humilhar perante o Senhor. Se Ele te colocou no cenário de humilhação, não é para você ficar amargurado, amargurada. Não é para você ficar olhando a situação. Mas eu não vou falar porque não gosto de mim, porque me humilha. Ei, faça a diferença. O Senhor não te chamou para ser igual aos outros. O Senhor te chamou para ser diferente. Ele te chamou para ser luz. Ele te chamou para ser esperança. Ele te chamou para trazer sabor a este mundo. Ele te chamou para ser boca de Deus. Ele te chamou para ser instrumento. Ele te chamou para ser profeta. Ele te chamou para ser profetisa. Ele te chamou para ser pregador do evangelho. Missionária, mas eu não tenho nenhum título. Eu não sou consagrado a nada. Mas eu não sei pregar. Ei, anunciar o evangelho não precisa saber pregar. Basta abrir a tua boca e falar: Jesus salva, Jesus liberta, Jesus cura, Jesus está voltando. Verdade, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é fiel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele homem, igreja, Naamã, ele como chefe do exército do rei da Síria, ele carregava uma armadura. Quem sabe as pessoas olhavam para Naamã por fora, olhavam a sua armadura. Louvado seja Deus, e disse: aí vai um grande homem, aí vai um chefe dos soldados. Louvado seja Deus, chefe Estava com a casca fraca. homem respeitado, o braço direito do rei. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aleluia, interessante que diante do aleluia daquele povo, Naamã não mostrava a sua fraqueza. Diante daquele povo, Naamã não mostrava a sua lepra. Somente quem sabia era a sua mulher, a sua família e o rei. Louvado seja Deus. Mas enquanto ele estava ali com as suas armaduras, todo mundo olhando para ele ali, quem sabe, se exibindo. Quando ele chegava na sua casa, que ele tirava as armaduras, só lhe restava o homem leproso, o homem que poderia ter tido a sua vida abreviada por causa daquela enfermidade. E ele sabia que nada do que ele tinha poderia curar. O dinheiro, a fama, louvado seja Deus, a sua armadura, a sua posição, nada poderia curar, nada poderia salvar a vida daquele homem. Verdade, Jesus. Mas quando a menina abre a sua boca e fala do homem de Deus, a sua senhora chega até Naamã e conta mesmo das coisas que aquela menina havia dito. Aquele homem, Naamã, então vai até o rei da Síria. Ele escreve uma carta e manda esta carta, aleluia, para o rei de Israel. Mas o que me chama a atenção, igreja, primeiro, aleluia, louvado seja Deus, é que ironicamente Naamã precisou, aleluia, do Deus de Israel para ser curado. Louvado seja Deus. Segundo o próprio governante de Israel, não pôde fazer nada, pelo contrário, ele se desesperou, ele entrou em pânico. A Bíblia diz que ele rasgou a sua veste, ele ficou desesperado com a situação. Verdade, Jesus. Ele ficou desesperado ao receber a carta do rei da Síria. E ele disse no versículo 7: e sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que ele envie a mim, para que eu restaurar. Louvado seja Deus ao homem da sua lepra. É assim mesmo. Pelo que as veras também vos peço, aleluia, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. É assim. Ele se desesperou achando que o rei da Síria estava caçando confusão, estava procurando guerra, estava procurando briga. Louvado seja o nome do Senhor. E mesmo o governante
essa maracutaia. Pode ser um problema no casamento. Queima esse embaraço de maribondo. Pode ser uma porta fechada. Pode ser algum tipo de enfermidade. A médico já desenganou. Queima, O Pai. médico disse que não tem mais jeito, não tem mais solução, não tem cura, não tem saída. Louvado seja Deus, quem sabe há algum propósito, um sonho, a qual você não consegue realizar. E alguém te disse: não adianta tentar, porque você não vai conseguir. Não adianta lutar, porque você não vai alcançar. Verdade. Mas não importa em que área da tua vida a lepra se encontra. Queima essa O macuça. que importa Toda é que maracutaia. o Deus de milagre está aqui neste lugar. O Deus que libertou e curou a Naamã é o mesmo Deus que está aqui nesta noite. Verdade, Jesus. Glória. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos diz, igreja, que o profeta Eliseu, ele ouve falar, aleluia, que o rei estava rasgado as suas vestes. Louvado seja Deus. O versículo 8 diz assim: sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que é o rei de Israel, rasgada as suas vestes, mandou dizer ao rei: porque rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim e saberás se é profeta em Israel. Verdade. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Muitas Jesus. vezes homem se desespera por pouca coisa. É verdade. Bate desespero, Senhor. Porque a palavra do homem acha que já é a palavra final. Ei, terra, que da última palavra na minha tua vida não é o homem, mas é Jesus de Nazaré. O médico pode até pensar que deu a última palavra. O juiz pode até pensar que deu a última palavra. O vizinho pode até achar que deu a última palavra. A tua parentela pode até achar que deu a última palavra. A polícia pode achar que deu a última palavra. Satanás pode achar que a tua vida está chegando ao fim. Mas o Deus de milagre, o Deus do impossível, é Ele que determina o final de uma história. A última palavra vem do Senhor, igreja. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai nos dizer então que Naamã vai até Eliseu, mas Eliseu nem sequer sai do lado de fora, nem sequer vai até Naamã. Eu posso imaginar Naamã chegando lá com o seu carro, com o seu cavalo, aleluia, com a sua comitiva, louvado seja Deus, se achando, pensando que aleluia, o profeta iria fazer algo grandioso. Louvado seja Deus, quem sabe reunir pessoas da cidade
um corta-rio. Do rio barrento, mergulhando 7 vezes, ele não aceita, e ele sai indignado. Louvado seja Deus. E a Bíblia nos diz, igreja, que enquanto ele está indo a caminho, murmurando, indignado, ali a sua comitiva fala com ele. Então chegaram-se a ele, versículo 13, aleluia, os seus servos lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais dizendo-te ele, levanta, aleluia, levanta-te e ficarás purificado. Aí, ó. É? Não precisava das 7 mergulhos. Ele pensou que ia dar um mergulho só. Né? Lembra que eu falei? Aí. Os 7 mergulhos de Naamã. O primeiro mergulho, igreja, é o mergulho da humilhação. Meu pai. Ele precisava reconhecer que ele era orgulhoso. Muitos de nós perdemos a bênção por causa do orgulho. Muitas das vezes o Senhor está falando: ei filha, libere o perdão, que eu vou te abençoar. Ah, mas fulano me machucou. Ah, fulano que errou comigo. Mas Deus está falando é contigo, é com você que ele está mandando ir lá e pedir perdão. Ainda que você esteja na sua razão, aleluia, o teu compromisso não é com o homem, é com Jesus. Se ele te deu uma ordem para você e vai fazer a diferença, obedeça e faça. Louvado seja Deus. Não permita o orgulho impedir o teu milagre, igreja. Não permita que o orgulho impeça de você alcançar a tua vitória. Verdade, Jesus. É preciso muitas das vezes reconhecer que nós somos orgulhosos. Louvado seja Deus. Para que nós vimos ao segundo mergulho. Qual o segundo mergulho? O segundo mergulho é a quebra do orgulho. Louvado seja Deus. Ah, mas como é isso, missionária? Não é praticamente a mesma coisa, não. O primeiro mergulho é você vai reconhecer que é orgulhoso. O segundo mergulho você vai passar por cima do orgulho. Naamã, ele reconheceu que era orgulhoso. Ele deu o primeiro mergulho. No segundo mergulho, ele quebra o orgulho. Ele passa por cima do seu orgulho. Louvado seja Deus, ele aceita a mergulhar naquele rio Jordão, naquele rio sujo, naquele rio barrento. É preciso muitas das vezes, aleluia, passar por cima do orgulho para alcançar milagre. É preciso passar por cima do orgulho para alcançar a bênção de Deus em nossas vidas. É assim mesmo. Aleluia, louvado seja Deus. E já teve igreja de pessoas me chamar de besta, de boba e de outros nomes. Ah, mas como é que pode? Fulano te falou isso, falou aquilo, tu vai lá e pede desculpa. Ah, mas tu é besta, tu vai ficar se humilhando para Beltrano, para fulano. Ah, mas deixa de ser besta, fulano não quer falar contigo, tu fica falando. Não, eu não estou sendo besta. Aleluia, pelo contrário, estou sendo sábia. Sabe por quê? Porque eu não estou permitindo que o orgulho impeça de alcançar o meu milagre. Me machucou, eu tenho que fazer a diferença. Não quer falar comigo, eu falo mesmo. Se responder, respondeu. Se não respondeu, fiz a minha parte. Aleluia, louvado seja Deus. Eu sou do meu rabo, do meu direito, da minha razão. Mas se Deus manda pedir desculpa, eu peço. Porque o meu negócio não é com quem me machucou, mas é com Jesus Cristo. Verdade. E vocês são chamados para fazer a É diferença. assim mesmo, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O terceiro mergulho, igreja. Aleluia. Louvado seja Deus. É o mergulho da fé. Louvado seja Deus. Olha, eu vou estar lendo alguns versículos. Louvado seja Deus. Aleluia. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 10. Diz assim: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Glória a Deus. Olha aqui o que eu disse. Precisamos nos humilharmos perante o Senhor. Precisamos passar por cima do orgulho. Louvado seja Deus e nos humilhar. Ou seja, quando você chega até o
Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Quando você menos esperar, aquela pessoa vai reconhecer que Deus, Ele é o Senhor da tua vida. Glória a Não Jesus. precisa você bater boca com mal, com bem, com fulano, com beltrano. Basta tão somente obedecer o que Deus falou. Se Deus mandou liberar o perdão, libere. Se Deus mandou pedir perdão, peça. Eu não sei, igreja, por que Deus está falando desta maneira, mas Ele conhece o meu e o teu coração, e na palavra do Senhor tem endereço certo. Verdade. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Precisamos, igreja. Aleluia. Precisamos liberar o perdão. Louvado seja Deus. O Salmo 138 diz assim: ainda que o Senhor, aleluia, excelso, atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece o de longe. O Senhor não se agrada
Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O quarto mergulho de Naamã é o mergulho da obediência. Será que você tem obedecido o que o Senhor tem dito para mim e para ti por meio da sua palavra? Louvado seja Deus. Será que nós temos obedecido, igreja, aleluia, os mandamentos do Senhor? Será que nós temos obedecido a ordem do Senhor? Será que nós temos obedecido aquilo que o Senhor tem falado comigo e contigo? Ou será que nós temos vivido uma vida de desobediência? Aleluia, louvado seja Deus. Naamã precisou obedecer. Ele precisou obedecer à voz do profeta, à voz do homem de Deus. Ele precisou obedecer a palavra do homem de Deus para ele alcançar o milagre. Louvado seja Deus. Aleluia, a palavra foi dita para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. A princípio, sim, ele saiu orgulhoso, ele saiu com raiva, rancoroso. Louvado seja Deus. Mas quando ali os seus servos falam com ele, louvado seja Deus, ele agora entende que precisava obedecer o que o profeta havia dito, se ele quisesse ser curado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor não age na minha e na tua vida de qualquer maneira. O Senhor não age na minha e na tua vida de qualquer jeito. Muitas das vezes nós achamos que é só colocar o nosso problema nas costas do pastor, da pastora, e está tudo bem, Deus vai resolver. Mas não é bem assim. Muitas das vezes alguém pode dizer: pastor, ora por esta causa. Aí passa meses, dias, quem sabe até anos, e aí diz: a pastora não está orando, porque até agora nada aconteceu. Não é que a pastora não esteja orando, é porque Deus quer de mim e de ti. Tem coisas que para Deus fazer na minha e na tua vida não basta somente uma oração, mas é necessário também obediência. Às vezes, por falta de obediência, o Senhor não age nas nossas vidas, igreja. Imagine quando um filho desobedece. Louvado seja Deus, um pai, uma mãe vai dar algo para ele, aleluia, que ele queira naquele momento. Quem é pai, quem é mãe sabe que não. Quando o filho está em rebeldia, nós queremos castigar por Uma sandália dele. Alguns botam de castigo, outros batem, outros tiram alguma coisa que eles gostam, outros proíbem alguma coisa, mas vai fazer uma coisa para que ele volte a obedecer. Aleluia! Mas quando o filho está em obediência, ele pede alguma coisa que esteja de acordo, aleluia, suas limitações, você vai fazer de tudo para dar aquilo que o seu filho está lhe pedindo, porque está merecendo, está obedecendo. Assim é você diante do Senhor, para que o Senhor venha agir na minha e na tua vida. É preciso obediência, é preciso obedecer a palavra de Deus, igreja. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Quem sabe você vem aqui nesta noite esperando algo diferente, mas eu vim aqui falar aquilo que o Senhor sabe que você precisa. Eu vim aqui para falar, aleluia, aquilo que o Senhor conhece o meu e o teu coração, e Ele sabe a necessidade. Verdade. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Não adianta eu vir aqui dizer: olha, Deus vai fazer um milagre na tua vida de qualquer jeito. Não adianta eu vir aqui dizer: Deus vai curar a lepra na tua vida de qualquer jeito. Deus vai libertar de qualquer jeito. Deus vai agir de qualquer jeito. Não. Aleluia, esse tema, o 7 mergulho de Naamã, é porque Ele está te dando uma instrução. Ele está nos dando, igreja, uma receitinha fresquinha no céu, para que você venha colocar em prática e alcançar o nosso milagre, alcançar a nossa vitória, alcançar a cura, alcançar a libertação, alcançar a restauração, alcançar o renovo, alcançar o impossível de Deus. Glória a Jesus. Glória. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. No livro de 1 Samuel, louvado seja Deus, capítulo 15.
alguém me perguntou, mas aleluia, eu quero jejuar, mas eu não aguento jejuar muito tempo, porque eu começo a passar mal e começo a sentir aquilo, aleluia. Eu falei para esta pessoa, olha, ao meu conhecer, ao meu ver, é melhor você jejuar até o ponto que você sabe que aguenta e chegar naquele momento, orar, apresentando, entregando o seu jejum a Deus, do que você continuar ao ponto de você passar mal. Isso se chama sacrifício de tolo. Porque Deus não recebe sacrifício de tolo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Já estou encerrando, igreja. O quinto mergulho é o mergulho da restauração. Eu creio que Naamã começa a mergulhar 1, 2 vezes. Ele não vê nada acontecer, mas enquanto ele não vê nada com seus olhos, Deus estava trabalhando dentro dele. Deus estava curando ele por dentro. Porque a igreja, a maior cura que você precisa não é na carne, mas é na alma, para que você alcance a coroa da vida eterna. Porque essa carne aqui é matéria, e a matéria vai ficar aqui nessa terra, vai virar pó, vem do pó, o pó voltará, mas a minha e a tua alma, ela será eterna, e ela vai para um lugar, o céu ou o inferno. Não sou eu que estou dizendo, a palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, diz que há 2 caminhos, um caminho estreito, aleluia, e um caminho largo. O caminho largo é qual muitos preferem andar por ele, é um caminho aparentemente melhor, mas é um caminho da condenação, da morte eterna. Mas o caminho estreito é um caminho a qual poucos preferem andar por ele, mas é um caminho seguro, porque o próprio Gerada da ração do abraço, ai Gerada da sombra, abraço, da ração, ai Gerada da sombra, é o próprio Jesus Cristo que nos lava da ração, ai Gerada da sombra, é o próprio Jesus Cristo, igreja, que nos conduzirá ao Pai, que nos conduzirá à vida eterna. Glória a Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O Senhor estava curando Naamã primeiro por dentro. O Senhor estava trabalhando por dentro de Naamã. O Senhor estava trabalhando no orgulho, no caráter. Aleluia, no sentimento, nas emoções, nos pensamentos. Aleluia, de Naamã. Agora eu posso imaginar que no quinto mergulho ele começa a contemplar com os olhos da carne. Ele começa a contemplar a sua carne sendo restaurada. Ele começa a contemplar ele sendo curado. Ele começa a contemplar Deus agindo, contemplar Deus fazendo um milagre em terra. A partir do momento que você nesse 7 mergulho, aleluia, você verá não só com os olhos da fé, mas também com os olhos da carne, o que Deus é capaz de fazer na vida dos céus. Glória a Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. No livro de Salmos, louvado seja Deus. Salmo 126, versículo 1. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Louvado seja Deus. Aqui está falando o povo que foi liberto do cativeiro, o povo que foi restaurado do cativeiro. O povo estava como que estivesse sonhando, porque havia sido restaurados. Louvado seja Deus. Assim foi Naamã. Naquele momento ele estava tendo a sua
sexto mergulho de Naamã, o sétimo e último mergulho de Naamã. Aleluia, foi um mergulho de adoração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, já estou encerrando, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, no livro de João, capítulo 4, versículo 23, diz assim: mas a hora vem, e agora, aleluia, é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aleluia, louvado seja Deus, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Louvado seja o nome do Senhor. É necessário, igreja, que nós viemos permanecer adorando ao Senhor em espírito e em verdade, mesmo após receber a bênção. Não vire as costas para Jesus Cristo quando você alcançar o teu milagre, porque muitos é assim, pastora, muitos é ingratos. Aleluia, busca e Deus dá milagre, aí sai da igreja, abandona Cristo. Aleluia, não quer mais saber da igreja, abandona a cruz. Louvado seja Deus, aí depois o perrengue vem de novo, aí lembra de buscar a Jesus. Mas nós precisamos buscar a Deus, igreja, não só nos momentos ruins, mas também nos momentos bons. Precisamos dar glória a Deus, adorar em espírito e em verdade, independente das circunstâncias. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que Naamã foi curado, e ele, aleluia, louvado seja Deus, foi até, aleluia, o profeta Elias, aleluia, Eliseu, e ali ele vai levar alguns presentes como gratidão, mas o profeta não aceita. Para me ensinar, estou correndo aqui para terminar, para me ensinar que o favor de Deus não pode ser comprado ou emprestado. O Senhor nos dá gratuitamente pela sua infinita misericórdia para comigo e contigo. Ou seja, não é o nosso dinheiro, não é a nossa festa, a nossa aparência, nosso sacrifício que vai trazer um milagre sobre a minha e a tua vida, mas é uma vida de fé e obediência. Aleluia, que Deus vai fazer o milagre por meio, aleluia, da sua infinita misericórdia, igreja. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas aleluia, ele diz, porém ele disse: viva o Senhor em cuja presença estou, que eu não tomarei, estou com ele para que aleluia tomasse. Mas ele recusou e disse: Naamã, seja assim, contudo desce a este teu servo a carga de terra, de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Ele estava agora reconhecendo que somente o único e verdadeiro Deus em toda a terra, o Deus de Israel. Porque até então o povo da Síria, eles eram um povo idólatras que adorava vários ídolos a deuses pagãos. Mas neste momento ele não quer mais adorar os ídolos, mas adorar somente o Deus de Israel. Porque ele reconheceu que somente o Senhor é Deus. Ele reconheceu que somente o Deus de Israel cura, somente o Deus de Israel faz milagre, somente o Deus de Israel restaura, somente o Deus de Israel faz o impossível se tornar possível. Glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Para encerrar, ele disse, aleluia, nisso perdoe o Senhor teu servo, por, aleluia, louvado seja Deus, quando meu Senhor entrar na casa de irmão para me adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de irmão. Louvado seja Deus, quando assim me encurvar na casa de irmão, nisso perdoe o Senhor a teu servo. Louvado seja Deus, tem pessoas que pensam que ele estava pedindo permissão para adorar o ídolo. Não, ele estava pedindo a que Deus perdoasse quando ele tivesse que se prostrar, não adorando, mas fazendo o seu serviço. Louvado seja Deus, de ter que apoiar o rei quando o rei fosse se prostrar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Precisamos, igreja, dar 7 mergulhos de Naamã. Precisamos reconhecer que só Deus é o Senhor.